Meu nome é Hillary, eu trabalho com Django há mais ou menos 2 anos e Python há mais ou menos uns 3 anos. O propósito dessa palestra é uma palestra mais iniciante, certo? E é baseado um pouquinho também no que eu vivi quando eu comecei a minha trajetória com web, mas é bem um pouquinho técnica também. Bom, como foi a sua primeira impressão com a web? Porque cada um tem uma maneira de entrar, como foi a sua entrada e qual foi a primeira recepção que você teve. A minha primeira impressão com a web foi essa daqui, ó. Tipo, tinha mais ou menos uns 18 anos e estava terminando o curso técnico em informática no IFRN. E o que foi que aconteceu? O professor chegou com a disciplina de autoria web. E ele olhou e disse, vocês têm que instalar o champ, não sei o que, do Apache, e começou lá a enfiar um bocado de coisa para vários alunos que nunca tinham visto nem como é que abrir uma tag HTML. Então, eu me senti uma Macaulay Culkin, não esqueceram de mim, quando eu comecei a ver tudo isso de web. E qual foi o resultado disso? Eu simplesmente olhei para aquilo ali e criei uma versão enorme para a web. Desisti. Joguei o balde disso aqui, eu não quero saber disso. Porque, para mim, parecia um mundo sombrio, complexo, onde as coisas iam caminhar de uma maneira... Tipo, poxa, eu tenho que fazer muita coisa para poder rodar um Hello World ou um Olá Mundo na minha página HTML. Então, ou fazer qualquer brincadeira. Tipo assim, para uma adolescente jovem de 18 anos que nunca tinha visto nada sobre o web e chegar com PHP, MySQL Server, Apache, pegar um champ e fazer as coisas lá, era tipo coisa de outro mundo, entendeu? Aí 2 anos depois eu comecei a programar em Python e conheci uma galera bem interessante que estava dizendo que o hype do momento era o Django e que a web era o que estava pegando pessoas e tudo mais. E eu estava querendo aprender um pouquinho para ver se eu fazia as pazes com a web. E aí eu conheci o tutorial do Django Girls, que foi por onde eu comecei. Quem não conhece e está querendo iniciar Django, é uma boa para você, porque tipo, vai bem do básico mesmo. Quem não sabe programação, tem até instruções de como programar em Python, como funciona if else e tudo mais. Então, eu comecei por esse tutorial e comecei a ver vários conceitos e tudo mais sobre programação web e desenvolvimento com Django. E aí eu acabei tendo algumas conclusões com isso. A primeira é que você não precisa ser o rei ou a rainha do front-end para desenvolver um template. Eu achava que eu tinha que saber tudo do front para poder chegar e fazer aquele template maravilhoso assim, para arrasar, ou pelo menos para conseguir printar alguma coisa do meu banco na tela. A segunda é que você não precisa ter nenhum poder ou dominar toda a espécie, ou ser um super senhor dos bancos de dados para conseguir gerenciar o teu banco de dados usando o Django. O Django ele já vem com as configurações básicas, né, que é com SQLite. Então, se você quiser usar outro banco, você cria o teu banco e só seta essas configurações lá, e o resto do back-end é feito por trás do Django. E, por último, que eu não preciso ser a ninja dos códigos para dominar a arte de fazer um controle e de resolver como as coisas estão acontecendo. Tipo, no PHP, pelo menos, que foi a linguagem que eu primeiro vi web, tipo, eu tinha que começar a fazer várias coisas para poder fazer as rotas, e até mesmo para configurar cada rota, eu tinha que ir lá no servidor e fazer essa configuração manual, utilizando a parte. Então eu ficava assim, pô, como complexo isso é para eu conseguir rodar uma página ou uma aplicação com 3 páginas na web. Então isso me assustou bastante mesmo, essa questão de como fazer os controladores e tudo mais. Por que eu gostei, o que foi que me fez ver a visão que eu tive no Django depois que eu fiz esse tutorial e comecei a ver mais algumas coisas? É isso, que o Django permite o desenvolvimento de web de aplicações de maneira simples e fácil. Esse é o propósito até que está no próprio site do Django. Quando você começa a olhar o site do Django, ele vai dizer para você que ele é um framework desenvolvido em Python que tem esse propósito de fazer com que o programador consiga
desenvolver alguma aplicação web de maneira simples. Não é à toa que o próprio tutorial do Django Girls, quando a gente vai aplicar algum workshop, como foi o que teve ontem aqui, eles selecionam pessoas que nunca viram programação na vida, às vezes, para fazer o tutorial. Por quê? Para mostrar que pessoas que às vezes não são da área de TI conseguem sim desenvolver uma aplicação web utilizando o Django, e para mostrar que essa aplicação web é uma coisa fácil, não é tão complexa de se desenvolver. Bom, um pouquinho sobre o Django. Acho que a maioria aqui da comunidade já deve pelo menos ouvido falar ou trabalha com isso. Ele é um framework web e ele tem uma arquitetura MVT, que é Model View Template. Ele é diferente da arquitetura MVC, que é uma arquitetura mais usada no desenvolvimento web. Mas é diferente em nome e em algumas situações. Por exemplo, o model do Django é equivalente ao model das outras do MVC. Mas o view do Django já não é equivalente ao view do MVC. O view do Django ele é relacionado a controladores e toda a questão de rotas, requisições, HTTP. Ele faz essa comunicação de quando a requisição do usuário chega, ele vai lá no banco, faz toda essa comunicação para ver o que é que precisa de dado no banco, qual é a rota, qual é a página que tem que ter acessada, e retorna isso para o template rodar na visão do usuário, que é aquela coisinha bonitinha que todo mundo faz, que geralmente vira um papel de front-end, mas aqui, pela maneira simples, você consegue desenrolar alguma coisa. Bom, gente, para trazer alguns exemplos, tá dando para ver, né? Para trazer alguns exemplos, eu implementei um projetinho básico ontem. Demorei mais ou menos 2 horas para fazer isso, foi simples. Acho que menos que isso. Só para testar. O projeto era o seguinte, era só eu criar uma pessoa, dizer o nome e a cidade, e aí eu criaria uma aplicaçãozinha aqui no início. Ele vai aparecer hello, fulaninho, from, cidade tal. Bem-vindo a Python Brasil. E aí outra aplicação para adicionar outra página para adicionar essas pessoas na aplicação, no banco da aplicação, no caso. Então aqui é um exemplo de como eu criei um model no Django. Tipo, você só precisa importar e você está criando um elemento uma pessoa que tem um nome e uma cidade. O nome é um char field, eu já seto valores máximos. Por default, ele já diz que ele pode ser nulo e tudo mais. A cidade também, eu setei como char field. E aí o SSTR é meio só que uma string que quando eu estiver chamando o objeto, ele vai retornar para mim esse tipo de coisa para cada objeto. No caso, eu pedi para ele retornar só o nome e a cidade da pessoa. É algo simples. Eu codo isso aí executo o comando make migrations, que ele cria a migração no Django, e depois eu vou e executo o migrate, que ele aplica essa migration, essa que foi criada, dentro do banco de dados. Então, é algo bem simples mesmo para se fazer. Tipo, coisa de minutos você consegue criar uma tabelinha no banco usando o Django. Sobre as views, que é o V do nosso MVT, ela tem a parte de controlador. Então, meio que eu, particularmente, entendo a view tanto com a parte do views, mesmo nos arquivos do Django, como as rotas de URL. Ela faz todo esse controle. Então, aqui são as 2 views que tem na aplicação que eu criei. Uma delas, ela só faz listar as pessoas. E o que é que eu fiz? Eu usei uma coisa chamada Classed Base Views, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que é. Mas eu só precisei dizer que essa view era uma view que listava, dizer qual era o modelo do banco de dados que essa view ia pegar, e dizer qual era o template que eu ia usar para dentro dessa view para exibir essas informações para o usuário. Todo o resto, o Django vai fazendo sozinho. Eu só precisei passar essas informações para ele. Na de criar pessoas, a mesma coisa. Eu informei que era uma view de criação, falei quais eram os fields do meu modelo que eu ia usar, que no caso era nome e cidade, e falei qual era o modelo que eu ia usar, que era a pessoa, do mesmo jeito, e o template.
Então eu coloquei só uma informaçãozinha a mais, que eram quais são os fields que eu ia preencher para poder resolver a situação. Aqui no código no create faltou só uma coisa que eu esqueci de colocar nessa hora do print, que é a URL de sucesso, que é qual é a URL que eu vou utilizar para redirecionar a partir do momento que eu criar a aplicação, qual é a URL que eu vou redirecionar para o código, a página, no caso. Então, nesse caso, eu joguei a mesma URL. Quando eu adicionasse, ele ia na mesma forma para a página da URL. Só eu não coloquei isso no exemplo agora, porque na hora eu estava fazendo muito rápido e acabei esquecendo. Bom, além disso, eu configurei as rotas na parte de controle. No caso, as rotas são uma pasta de mim que já é por default do Django, que eu consigo, com um superusuário, ver todas as questões de administradores, adicionar elementos, adicionar usuários na minha aplicação, controlar a tabela de dados de uma maneira mais interfaceada, de interface gráfica. E aí eu criei uma rota para adicionar, que ela tem a URL add, e disso aí ela chama o create person, que é aquela view que eu configurei lá, e criei o default dela vai para o hello list. Eu setei o hello list como se fosse o index da minha aplicação. Então, no final das contas, só explicando como funciona uma configuração de URL no Django. Aqui eu estou importando as views que eu criei lá na parte no arquivo de views, e dentro dele, não sei se, deixa eu ver se o LED funciona, pronto. Aqui eu importo. E aqui dentro dele eu seto quais são as URLs que a minha aplicação vai ter. O que é que eu estou dizendo aqui? Que quando o usuário botar /add, tipo, o meu link /add, ele o controlador do Django vai chamar a view create person e vai exibi-la, retornando o que a view create person faz. Então, o que é que acontece aqui? Quando isso ocorrer, o Django vai por baixo procurar ver. Opa, ele deu add. Qual é a view que ele usa? Create person. O que é que a view create person tem? Ela cria um usuário, então no get dela ela vai retornar o template, que é o person form, e vai retornar e o modelo que ela vai criar vai ser uma instância de no banco de um modelo de pessoa, no caso. Pronto, é basicamente isso a configuração da rota da URL. Bom, um pouquinho, já que a gente está falando de view, isso aqui é uma mão na roda para desenvolvedores. Class-based views. São classes abstratas que elas possuem soluções para problemas já comuns no meio de desenvolvimento. O link para a biblioteca deles é esse aqui, ó, ccbv.co.k. Gente, quando eu comecei no meu estágio, eu não conhecia Class-based views. E aí eu fui apresentada a isso. Mudou a minha vida, assim, porque em vez de eu criar uma view, no início, quando você está aprendendo Django, geralmente as pessoas recomendam que você crie views não por classes, mas por funções. Def, que passa um request, você cria toda uma coisinha. Mas com Class-based views, as coisas ficam muito mais fáceis. Em 3 linhas, 4 linhas de código, você consegue cumprir o objetivo que você se prestou a fazer. Então, aqui é o que acontece. Você tem views para criação, views para edição, view para login, para alterar password, para criar usuário. Todos esses tipos de views abstratas, eles já possuem prontas e você só precisa importar. Vou voltar aqui e vocês vão ver. Ó. Eu vim aqui e importei o list view e o create view, que no caso é uma view para listagem de coisas numa tabela, de elementos numa tabela, e listagem e a criação de um elemento na tabela. Então, fica a dica, Class-based views é muito bom para vocês que estão querendo facilitar a vida no controlador do Django. Eu acho que agora não deu para ver, né? Eu tentei fazer com que desse, mas não rolou. Isso aqui são os 2 templates que eu estou tendo, certo? No caso, o de listagem, ele é muito simples. Quando eu estou com o list view, por padrão o Django passa toda a lista para o template com uma variável que eles chamam de context data.
ele passa por contexto para o template toda a listagem dos objetos que eu tenho. E aí o que é que eu faço? Eu rodo um for para cada objeto dentro, e ele passa o default do nome dessa lista, da variável no caso, seria object list. Então, para cada objeto dentro da minha object list, eu faço o que eu quiser. No meu caso, eu botei para ele criar um parágrafo com o nome hello, o nome do objeto, from, aí a cidade do objeto. Além disso, eu coloquei outros frufruzinhos, tipo a logo da Python Brasil, um nomezinho, o ecom de Python Brasil, só para deixar mais identificado. Aqui embaixo é a de create. Essa daqui também é bem simples. Desconsidera essas tags de cima aqui, que é a mesma coisa da outra, é só o front-end ficar mais bonitinho. O cerne da questão é só aqui, ó. Que no caso, aqui. É a parte do formulário. Eu crio abro uma tag form. O CSRF token é uma questão de validação de permissões para você inserir e fazer posts no Django. O Django é bem seguro quanto a isso também. E aí eu cheguei e disse, eu quero que o meu formulário seja aberto como um parágrafo. Então, automaticamente, o Django, quando eu passei por contexto o formulário, a partir do momento que eu criei o Create View, o próprio Create View faz isso, passa por contexto o formulário para o template, e aí ele pega e exibe o formulário como uma tag de parágrafo. Do mesmo jeito que aqui eu rodo um for, que executa tudo, aqui cada field do formulário vai ser uma tag. E depois eu criei um botão de submeter. Enfim, isso aqui é o meu MVT do Django. Foram essas coisas que eu usei, as páginas iniciais, para configurar o projeto. Algumas informações importantes. Eu já falei sobre você ter que executar make migration sempre que você faz alguma alteração na tabela, que é para você ter um registro da migração na tabela. E o migrate é para você aplicar esse registro na sua tabela. Tipo, o make migration é dizer, isso aqui tem que acontecer na tua tabela, você tem que fazer essas alterações. O migrate essas alterações vão ser aplicadas agora na minha tabela. Porque às vezes você começa a criar as coisas, mas você não quer que aquilo apareça na tua tabela. Então, a integração do banco com o Django é mais ou menos esses comandos aqui. Aí, sempre que você criar uma aplicação do Django, você tem que ir lá na pasta do seu projeto e adicionar essa aplicação. Além disso, organizar bem o seu código, para poder desenvolver bem melhor. E às vezes você está trabalhando em equipe, outra pessoa pode te ajudar, se você tiver um código bem organizado. E por último, faça requirements. Requirements, para quem não, acho que a maioria conhece, mas para quem não sabe, é um arquivo TXT, onde você lista quais são os pacotes do Python que são necessários para que aquele ambiente funcione perfeitamente. Então, caso você precise implantar isso em outro canto, você tendo um arquivo de requirements fica muito mais fácil. São algumas dicas. Resultado. Gente, esse computador não é meu e eu não tenho o Django instalado. O meu computador deu problema na parte de passar para o HDMI. Eu ia mostrar a live para vocês, mas eu acabei tendo que printar as duas telas. Então, foi praticamente isso aqui que aconteceu. Não dá para ver. O logozinho da Python Brasil, como eu falei. E aqui tem um link para ir para a página de ADD. Insira a sua pessoa aqui. E aqui os nomes. Hello Maria from Natal e Hello João from Rio de Janeiro. Bem-vindos a Python Brasil. E aqui é a tela de adicionar. Foi isso aqui que o Django gerou para mim. Aqui é aquela campo do formulário como um parágrafo. Cada field desse vira um parágrafo e o botãozinho embaixo. Quando eu clico aqui, eu adiciono no banco e automaticamente aparece já na página inicial. Bom, esse é o resultado. Obrigada.